Bom dia, quinto ano, como estão vocês? Vamos seguir nosso percurso com o conteúdo de ciências. Vimos lá, sobre os animais, agora vamos explorar os vegetais, lá na página 148, certo? Então, os vegetais participam da vida do homem em todo o seu ciclo vital. Nós não conseguiríamos respirar sem eles. Então, eles são muito importantes para a humanidade. E fazem parte da nossa alimentação, né? Com certeza eles estão aí, dentro, da nossa alimentação. E também muitos medicamentos, dos quais fazemos o uso e objetos que utilizamos em nosso lar vêm dos vegetais, além de muitas outras coisas. Então, a alimentação, plantas medicinais, e objetos que nós usamos no nosso dia a dia são retirados aí dos vegetais. Eles são de suma importância dentro da nossa biosfera. Então, percebam que toda a biosfera trabalha também em conjunto, que esse equilíbrio é importante. Então, desde o ser humano, o animal, o vegetal, cada espécie, fauna e flora, um depende do outro para que esse equilíbrio da biosfera dentro, do nosso planeta seja harmonioso. E é claro, o ser humano aí depende, muito, desse ecossistema. O solo ele é indispensável para a vida das plantas, pois elas retiram dele a água e os nutrientes de que precisam. Não só o solo, mas também da vegetação existente no fundo do mar, dos rios e dos mangues, que nós damos o nome de mata ciliar. É fundamental que sejamos conscientes da importância de termos em nossa mesa vegetais que possuem as substâncias necessárias para todas as funções do nosso corpo. Contribuindo com o nosso crescimento, renovando os nossos tecidos, a proteção da produção de energia, e entre outros. Então, os vegetais são de suma importância para uma alimentação equilibrada do ser humano. Algumas pessoas dizem, eu não suporto comer alface, eu tenho pavor de repolho, mas são alimentos importantes para o nosso corpo. Você pode não querer comer todos os dias, mas dentro, aí da sua alimentação, eles têm que estar inclusos, porque são importantes para o nosso corpo. A cenoura, a beterraba, a batatinha, couve, maxixe, entre outros, que algumas pessoas não são muito fãs, por não ter o hábito alimentar, porque se comer um pouquinho ali, acrescentar um pouquinho, você pode começar a se adaptar e a gostar, porque são importantes na nossa alimentação, Quando uma pessoa vai no nutricionista, a dieta sempre vai ter vegetais, porque eles são de muita importância, na nossa alimentação. Então, ele não vai faltar. Então, nós vamos começar a nos adaptar, ter esse hábito de gostar, dos vegetais. Lá na página 149, nós temos aí alguns deles, Os vegetais possuem algumas estratégias de proteção e defesa para evitar a ação dos predadores. Algumas plantas podem causar algum mal quando manipuladas ou introduzidas no organismo de maneira inadequada, devido às substâncias que produzem. Nesse caso, podem ser tóxicas ao organismo humano. De modo geral, elas provocam tonturas, vômitos, intoxicações ou alucinações. Então, vamos ver aí abaixo, essas imagens e ver, a orientação que tem pra gente. Então, precisamos ter também esse cuidado. O veneno da cicuta tem uma ação paralisante, que começa pelos membros inferiores, no caso, nossas pernas. Quando a paralisia atinge o sistema respiratório, a pessoa pode até morrer por asfixia. Então, olha o cuidado. Então, quando usamos, aí vegetais, de forma inadequada, podemos passar por esses problemas aí. Ao lado, nós temos frutos da mamoneira. Se ingeridos, podem provocar diarreia grave e consequente desidratação. Os espinhos do pé de framboesa funcionam como defesa, evitando que os animais herbívoros comam as folhas da planta. Então, o espinho vai machucar, com certeza, quem for querer comer a framboesa. O caqui, quando verde, apresenta um gosto amargo por causa de uma substância produzida pela planta, para evitar que os animais consumam o fruto, antes do tempo adequado. Então, elas vão ter a defesa delas aí. É claro que alguns vegetais não podem ser para o nosso consumo, uns são apenas para tipos de chás. Temos que ter esse cuidado, porque aí, como essa primeira aí que tem esse veneno, pode causar até a morte de uma pessoa. Então, que perigoso,
e ter o cuidado de saber, né, se aquele vegetal ele vai ser, né, possível ser usado para alimentação ou não, certo? A relação dos vegetais. A relação que as plantas estabelecem entre si e com o meio é bem diferente da estabelecida pelos animais. Então, são diferentes da forma que os animais se relacionam. Pois como não podem se mexer, ver, escutar ou se deslocar, não é tão perceptível. Diferente do animal que vai ter o que rasteja, o que pula, né? O que tem, é mais veloz, o que vai sair do lugar, a planta não realiza, né, essas atividades. Então, a gente já vê uma distinção da relação dela com o meio, né, em relação ao animal. As partes fundamentais das plantas, a raiz, o caule e folhas, lhes permitem perceber mudanças de luz no ambiente e até realizar determinados movimentos. Há um fenômeno que a planta realiza, a procura da luz solar, que chamamos de fototropismo. É possível perceber esse movimento das plantas porque após algum tempo elas se viram para um lado onde há maior intensidade de luz. E aí nós temos o girassol como exemplo. O girassol recebe esse nome porque durante todo o dia sua flor e seu fruto ficam voltados para o sol. Então, para o girassol, né, a luz do sol é de muita importância, assim também como para outras plantas. A raiz da planta, por exemplo, sempre procura o local onde há maior quantidade de água. Além disso, mesmo que se coloque a raiz na horizontal, ela se volta para a vertical, crescendo para baixo. Algo importante de quem tem planta em casa, né, em vasos, tem que estar regando, né, porque ela precisa estar, né, úmida, ela precisa da água. Então, mas aqui está lá, né, por exemplo, tem algumas árvores, principalmente na nossa cidade, prestem bem atenção, que elas racham, né, a calçada, né, danificam porque elas estão ali em busca de água. A raiz ela vai longe, né? Tem algumas pessoas até que retiram essas árvores das suas portas, porque eu já vi casos delas, né, irem até a encanação do banheiro e destruir tudo, tem que ser retirado tudo para que a raiz seja, né, retirada, porque ela está em busca aí de água. Então, algumas árvores não devem ser, né, colocadas, né, em nossas residências, por essa, né, necessidade que ela tem de seguir o percurso em busca de água. Ela vai danificar, né, a estrutura, né, do piso. E as espécies de planta cujas folhas se encolhem quando tocadas, ou seja, trata-se de uma percepção ao toque. Então, algumas quando a gente toca, ela se fecha. Então, ela tem uma percepção que alguém está, né, a tocando. Olha que interessante. A Dioneia, espécie de planta insectívora, consegue movimentar suas folhas com o objetivo de capturar insetos para digeri-los. E temos aí a maior parte das plantas que expande suas folhas e flores durante o dia e as recolhe à noite. Então, durante o dia, né, tudo expande, aquela coisa bonita. Quando é à noite, ela vai, né, se recolher. Então, existem várias espécies, né, diferente do animal. Né, ela tem uma relação diferente com o ambiente, porém, ela consegue se relacionar, né, ao modo dela, né, de acordo com suas características. Percebemos aí que o solo, o sol e a água são de suma importância para as plantas, né? E nós percebemos também que elas são importantes para a gente, não só na questão da alimentação, mas a questão do bom oxigênio, do ambiente, né, agradável para, né, a humanidade. Já citei exemplos de você estar saindo num lugar muito quente, aquele calor, aquela agonia, você se aproxima de uma árvore, você sente uma sensação agradável, porque ela permite isso. Então, todo o nosso ambiente, né, precisa desse cuidado, né, dessa valorização. E quem tem planta em casa, se gosta, precisa estar cuidando, né? Tem que podar, tem que regar, né? Tem que colocar adubo, tem todo o procedimento, né? Não é só ter a planta lá e ponta, ela é linda, mas não cuida, então ela vai ficar, né? Vai chegar um momento que ela não vai, né, mais resistir àquele espaço, àquele ambiente, ela tem que estar sendo bem cuidada, bem tratada. Então, relembrando aí dos nossos, né, vegetais, da importância aí para nós, né, seres humanos. E quem não gosta de comer uma cenoura, um repolho, um couve, né, alcega e outras plantas, né, outros vegetais, não gosta daquele chazinho de umburana, de boldo. Pois é, tudo isso é importante, tudo vem da natureza. Olha aí que interessante, a natureza nos proporciona de tudo, né? Tanta coisa gostosa, né? Claro que alguns aqui não podem, né, ser utilizados, né? Como o caqui tem que esperar amadurecer, né? Tem todo um procedimento. Mas as frutas também aí são importantíssimas para a nossa alimentação. Então, você que não gosta, né,
de um coentro, né, no tempero do feijão, né? Você que não gosta de comer ali uma salada, né? Então precisa começar a ter esse hábito, porque são importantes para a nossa alimentação, né? São importantes para os nutrientes, né? Para a produção de energia, para o nosso crescimento físico, né? Então precisamos dar essa valorização, né? Não posso comer muito, mas se eu comer um pouquinho, eu vou começar a me habituar e a gostar, certo? Porque se você for um médico, nutricionista, ele vai lhe incentivar com certeza nos vegetais. Eles são de suma importância, né, para a alimentação saudável. Então, precisamos, né, ter essa consciência, compreender a importância, né, dos vegetais, da relação deles com o ambiente, da importância de cuidar, né, de entender que eles precisam do solo, do sol, né, e da água para se manterem, né, bem. E que todos, né, precisam, né, de uma valorização, de um cuidado, de uma preservação, assim, né, como nós dependemos, né, deles, né, porque eles produzem, né, algo importante para a gente, né, e tendo aquele cuidado com aqueles que são venenosos, que não podem, né, ser ingeridos, sem todo esse processo também, e vamos, né, enriquecendo nossos conhecimentos, né, com essas novas, né, com esse novo conteúdo. Não é, quinto ano, gostaram? Eu achei maravilhoso, eu gosto, certo, de verduras. Eu não era muito fã do maxixe, mas já estou começando, né, a gostar, mas eu gosto muito de frutas e verduras, acho muito importante, né, e as plantas medicinais, né, são também, porque os chás, né, ajudam muito, porque os medicamentos, algumas pessoas têm alergias, elas não conseguem, né, utilizá-los, e aí as medicinais são melhores, né, são naturais e podem contribuir também aí, né, na cura de muitos problemas, né, infecções, né, dores, então tudo isso também tem relação com o ambiente. Certo? E tem para casa, né? Esse conteúdo foi super leve, então você tem aí uma atividade para você finalizar, certo? Até que a gente chegue na produção dos vegetais. Hoje eu vou concluir aqui, vou dar seguimento na próxima aula sobre a produção desses vegetais. E você vai estar realizando aí a página 151, 152 e a 153. Então você vai realizar essas páginas. Vou colocar aqui, tá ok? Para que vocês notem aí na sua agenda. E essas páginas, elas trazem aí, né, justamente o que nós conversamos na aula, né, de hoje, sobre as plantas, a relação com o meio. Então aqui, essas 3 páginas. Conteúdo bem legal, bem leve, fácil de vocês resolverem. Então, que vocês possam retomar a leitura, né? Leitura bem simples, bem resumida. E vocês aí, né, descubram, né, essas curiosidades e comecem a perceber na sua alimentação quais vegetais estão na sua casa, né? Quais você tem no seu cotidiano, né? Que plantas medicinais a sua mãe, né, ou a avó, ou alguém da família costuma utilizar para chás, né? Você conhece outra planta que seja venenosa, então você vai, né, tendo descobrir essa relação para na próxima aula vocês, né, socializar conosco, certo? Porque são novos conhecimentos e são importantes para que a gente possa, né, agregar o que nós já temos. Combinado? Então, vou aguardar essas curiosidades. Tchau!